Você é oficialmente o Stegosaurus, o ícone das lancheiras, o tanque blindado do Jurássico, a celebridade dos museus. Na prática, você é um pesadelo de engenharia civil que a biologia decidiu construir sem alicerce. Sua existência começa com uma piada de mau gosto sobre escala. Sua mãe é uma fortaleza de 7 toneladas, uma máquina de fermentação ambulante. Mas você eclode de um ovo ridículo, do tamanho de uma bola de futebol, pesando menos que um saco de arroz. Isso cria o que a ciência chama de abismo ontogenético. Tradução: você é um nada, você nasce pelado, sem as placas famosas, sem os espigões letais e sem massa térmica para não morrer de frio. Você é apenas uma gominha de proteína trêmula largada no chão da floresta. Esqueça o carinho maternal estilo mamífero ou elefante. Sua espécie joga o jogo sujo da estratégia R. Sua mãe não investe amor em você. Ela aposta na estatística bruta. Ela inunda o mercado com ovos na esperança de que, por puro milagre matemático, um de vocês não seja devorado na primeira hora. Você não é um filho planejado. Você é um bilhete de loteria barato que a evolução comprou em massa. E a fila para te comer é humilhante. Enquanto seus pais só temem monstros gigantes, você está no cardápio de lagartos, mamíferos ladrões e até insetos. Você não nasceu para reinar, nasceu para servir de couvert artístico num buffet livre jurássico. Se você cometeu o erro de não morrer na primeira semana, parabéns, agora seu corpo entra em modo de pânico fisiológico. Para fechar a lacuna entre ser um nugget e um tanque de guerra, você precisa crescer em uma velocidade que beira a patologia. A ciência chama isso de deposição de osso fibrolamelar. A tradução é construção de emergência feita nas coxas. Seu metabolismo vira um buraco negro de nutrientes. Você vive em estado de fome celular perpétua. Não importa o quanto você coma, seu esqueleto grita por mais cálcio e fósforo para construir essa arquitetura absurda que sua espécie inventou. Você não está crescendo saudável, você está inflamado. E a prova desse sofrimento está gravada nos seus próprios ossos. Fósseis mostram as linhas de crescimento interrompido, elages. Sabe o que é isso? Cicatrizes de fome. Toda vez que o ambiente ficava difícil ou vinha uma seca, seu corpo simplesmente desligava o crescimento para não falir, deixando uma marca de trauma geológico no seu fêmur. Sua infância não é brincar de esconde-esconde, é uma maratona de desnutrição, onde você tenta desesperadamente montar uma armadura antes que um Allosaurus adolescente perceba que você é, essencialmente, um pacote de cálcio crocante e desprotegido vagando no mato. Você é um projeto de construção superfaturado e sem orçamento. Você responde pelo nome Stegosaurus stenops, mas sua árvore genealógica é um atestado de incompetência projetado ao longo de milhões de anos. Você faz parte dos Thyreophora, os portadores de escudo, mais especificamente do grupo Euripoda, ou pés largos. Sabe o que isso significa? Significa que seus avós distantes, como o Huayangosaurus, eram ágeis, bípedes e faziam sentido biomecânico. E aí sua linhagem olhou para essa eficiência atlética e disse: vamos virar uma mesa de centro gigante feita de carne. Você é o resultado de um downgrade evolutivo severo. Você trocou a velocidade e a capacidade de fuga por pura e simples estupidez arquitetônica. Seus ancestrais corriam, você se arrasta. A evolução te transformou em um animal gravitipodal, um termo chique para dizer que você ficou tão pesado e mal feito que a gravidade se tornou sua maior inimiga. E essa sua coluna vertebral não é uma espinha dorsal funcional, é uma ponte pêncil prestes a colapsar. Suas vértebras dorsais tiveram que virar pilares de concreto modificado só para segurar os ligamentos dessas placas ridículas. E o detalhe sórdido, as placas nem se conectam ao osso, elas flutuam na sua pele grossa. Você passa a vida inteira fazendo um levantamento de peso involuntário, sentindo sua coluna envergar sob toneladas de enfeite defensivo. Você não é um animal, é um andaime biológico operando no limite da falha estrutural. E se você acha que sua anatomia é ruim, espere até ver seu crachá. Você é o pesadelo de qualquer bibliotecário da natureza. Por décadas, seus parentes europeus foram jogados no
numa categoria chamada Dacentrurus, que é o termo científico educado para lixeira taxonômica. Basicamente, qualquer osso esquisito e espinhoso que achavam no chão era jogado lá porque ninguém tinha paciência para entender a sua bagunça biológica. Na América, a situação é igual. Você tem crise de identidade múltipla. É Stegosaurus stenops, Stegosaurus ungulatus, Stegosaurus sulcatus. A ciência briga há um século para decidir se essas diferenças são espécies reais ou se você só muda de layout conforme envelhece ou troca de sexo. Uma versão tem pernas mais longas, a outra tem placas mais pontudas. Parece skins baratas de videogame. O problema é que essa indecisão custa caro. Para ser diferente do vizinho e garantir que está acasalando com a espécie certa, você precisa cultivar placas com formatos específicos. Você gasta toneladas de minerais preciosos para construir um outdoor nas costas que serve apenas para dizer "Oi, sou eu". Enquanto outros animais investem em cérebros maiores ou músculos eficientes, você investe em design gráfico ósseo. Você é uma variação custosa, um capricho estético da evolução que drena seus recursos vitais só para manter uma identidade visual que nem os cientistas conseguem decifrar direito hoje em dia. Você sobreviveu ao massacre do berçário, mas não comemore. Sua adolescência é um show de bizarrices biomecânicas. Enquanto outros dinossauros crescem de forma proporcional, você cresce como um projeto de arquitetura que foi abandonado pela metade. Seus membros posteriores disparam no crescimento, virando pilares enormes, mas seus membros anteriores continuam curtos e ridículos. O resultado? Você vive numa ladeira anatômica permanente, sua garupa está lá no alto e sua cara está colada no chão. Você não tem postura de animal nobre, você tem a aerodinâmica de um aspirador de pó jurássico enguiçado. Essa inclinação bizarra joga todo o peso do seu corpo, que está aumentando toneladas por ano, para frente. Você passa a juventude tropeçando no próprio centro de gravidade, tentando não cair de cara na lama, e mover essa carcaça torta custa caro. A ciência chama isso de custo de transporte, e o seu é exorbitante. Você não corre, você se arrasta. Qualquer tentativa de acelerar o passo faz seus ossos longos vibrarem com o risco de fratura por estresse. Você é um adolescente que já nasce com a mobilidade de um idoso com artrose. Sua única função nessa fase é ser um cortador de grama biológico preso em marcha lenta, comendo samambaias sujas de terra 20 horas por dia só para pagar o combustível desse corpo ineficiente e mal projetado. Mas se andar é ruim, comer é um castigo. Olha para a sua cabeça, é ridícula, uma azeitona no topo de um corpo de tanque. Seus dentes, folhinhas fracas que mal servem para cortar papel, quanto mais triturar as plantas duras, lenhosas e sem gosto do Jurássico. Você não tem o luxo de mastigar, você apenas arranca e engole. Sua boca não é uma ferramenta, é um funil desesperado. Toda essa vegetação fibrosa e inteira cai no seu verdadeiro motor, um intestino traseiro gigantesco e grotesco. Você não digere comida com elegância, você a aluga para bactérias. Você é literalmente uma adorna de fermentação ambulante. Seu corpo vira uma usina química industrial produzindo gás, muito gás, metano, CO2. Você vive num estado de timpanismo crônico. Sabe aquela sensação de inchaço insuportável depois de comer algo estragado? Essa é a sua configuração de fábrica. Sua barriga vive permanentemente distendida, dura e dolorida, esticada por quilos de gás e plantas podres fermentando lá dentro. É a famosa digestão Hindgut, o método mais ineficiente e perigoso do mercado. Para extrair uma caloria miserável, você precisa processar toneladas de lixo orgânico. E o risco é letal se você comer a planta errada e mudar o pH do seu bucho, entra em acidose. As bactérias morrem, liberam toxinas e você morre de cólica, deitado de lado, inchado como um balão de gás prestes a explodir, sem conseguir nem arrotar para aliviar a pressão. Parabéns, você é um adulto, um gigante de 6 toneladas. E o que você ganhou com isso? Um sistema de climatização que tenta te matar todo dia. Vamos falar dessas placas nas suas costas. O mundo acha que elas são armaduras e escudos medievais. Que piada! Elas são, na verdade, radiadores vascularizados, painéis solares feitos de osso e sangue. A biologia te transformou em um refém do termômetro. Sua rotina não é liderar ou caçar, é fugir da temperatura. Se o sol do Jurássico bate forte, você não tem escolha.
folha, precisa achar sombra urgente, o que é difícil quando se é um tanque do tamanho de um ônibus. O sangue circula nessas placas gigantes, absorve a radiação e cozinha seus órgãos por dentro. Você não é um guerreiro solar. Você é um lagarto que entra em colapso térmico se ficar no lugar errado ao meio-dia. Mas a ironia é dupla. Se o sol se põe e bate um vento frio, ou se começa a chover, essas mesmas placas traem você. Elas viram dissipadores de calor ultra eficientes. Elas sugam o calor do seu núcleo e jogam para fora para o ambiente. Você passa a noite tremendo, gastando calorias preciosas só para não entrar em hipotermia, porque suas costas decidiram funcionar como uma geladeira de porta aberta. Você vive num efeito sanfona térmico, oscilando entre a insolação e o congelamento, escravo de uma decoração que drena sua energia metabólica só para existir. Vamos falar da sua mente brilhante. A cultura pop diz que seu cérebro é do tamanho de uma noz. Quem dera fosse tão simples. A verdade é que você dedicou quase todo o espaço craniano para o olfato. Seus bulbos olfatórios são desproporcionais. Você vive num mundo de cheiros, detectando a química do predador a quilômetros. Parece um superpoder. Pense bem, é uma maldição. Você sente o cheiro do Allosaurus chegando muito antes de vê-lo. Mas lembra das suas pernas? Você não corre, você é um sistema de alarme de última geração instalado num trator quebrado. Sua vida é ansiedade pura. Você sabe que a morte vem aí, mas não tem velocidade para fugir. Resta o pânico estático. Sua única esperança é o Tagomizer, os 4 espigões na ponta da cauda. Parece uma massa medieval irada, certo? Errado. É uma ferramenta de autolesão. A física do impacto é brutal para os dois lados. Para se defender, você tem que girar toneladas de carne e dar uma chicotada cega para trás. E quando acerta o osso do predador, o choque reverbera na sua espinha. Fósseis mostram que 10% dos seus espigões quebram no processo. Você defende sua vida quebrando a própria anatomia, deixando o osso exposto e nervos em carne viva. Sua vitória no combate geralmente significa ganhar uma infecção óssea crônica que vai doer a cada passo pelo resto da sua vida miserável. Se você teve o azar de nascer fêmea nessa espécie, sua vida amorosa não é um conto de fadas, é uma análise de risco financeiro e físico. Primeiro, você tem que lidar com os machos. Segundo as teorias mais modernas, como a de Evan Saita, o dimorfismo sexual da sua espécie é baseado no princípio do handicap. Basicamente, os machos possuem placas mais largas e arredondadas, com 45% mais área de superfície que as suas. Parece bonito? Não, é estúpido. Eles gastam uma quantidade obscena de cálcio e energia metabólica para construir esses outdoors gigantes nas costas. Essas placas largas são altamente vascularizadas, ou seja, o macho ideal para você é aquele que carrega o maior alvo de sangue nas costas, gritando para todos os predadores: olhem para mim, sou lento, sou visível, e se você me morder, eu sangro muito. E a evolução programou o seu cérebro para achar isso atraente. Você escolhe o parceiro não porque ele é eficiente, mas porque ele conseguiu sobreviver. Apesar de carregar essa bagagem ridícula, é a sinalização honesta levada ao extremo do masoquismo. Você está condenada a misturar seus genes com o maior desperdício de recursos da floresta, garantindo que seus filhos herdem a mesma ineficiência estrutural. Agora chegamos ao ato em si. E aqui a comédia vira filme de terror físico. A biomecânica do seu acasalamento é um dos maiores mistérios de engenharia da paleontologia. Chamam de o dilema do porco-espinho, mas com esteroides. Imagine a cena, um macho de 6 toneladas tentando subir em você. O problema, você tem uma fileira de facas ósseas verticais nas costas e 4 lanças mortais na cauda. Não existe posição segura. Se ele tentar a montada tradicional, as placas das suas costas agem como lâminas de guilhotina apontadas diretamente para o peito e o ventre dele. Qualquer escorregão e ele se estripa nas suas decorações. Se ele apoiar o peso nas suas placas, elas quebram. Lembra da vascularização? Você sangra, sente dor e ganha uma fratura exposta no meio do ato romântico. A alternativa sugerida pelos cientistas é ainda mais humilhante. Você teria que deitar de lado na lama. Isso exige uma cooperação absurda. E pior, expõe sua barriga macia e desprotegida para o mundo. Tentar
tentar levantar 6 toneladas do chão rapidamente se um predador aparecer é impossível. O sexo para o Stegosaurus não é prazer, é uma operação logística de alto risco, lenta e desajeitada, onde a intimidade envolve uma chance estatística real de perfuração torácica, castração acidental por espigão ou morte por hemorragia antes mesmo da concepção acontecer. Você acha que seu maior inimigo é o Allosaurus com aqueles dentes de serrote? Que inocência! O seu verdadeiro nêmesis não tem garras, tem milímetros e mora dentro de você. A paleoparasitologia já analisou suas fezes fossilizadas, os coprólitos, e o veredito é nojento. Você não é um indivíduo, você é um condomínio de luxo para vermes. Como você é um herbívoro que come rente ao chão, sua dieta é basicamente salada com tempero de fezes. Você pasta exatamente onde todo mundo defeca. O resultado, seu intestino, aquele fermentador ineficiente, vive lotado de nematóides e trematóides. Eles roubam os poucos nutrientes que você consegue extrair, te deixando com anemia crônica e fraqueza. Você come toneladas, mas quem engorda são os parasitas. Às vezes, a carga de vermes é tão grande que causa obstrução física. Você morre entupido de lombriga jurássica. E por fora, pior ainda, as fendas entre suas escamas e a base vascularizada das suas placas são o paraíso para carrapatos e ácaros ancestrais. E aqui está a piada cósmica do seu design. Você não consegue se coçar. Seus braços da frente são curtos e rígidos, seu pescoço é travado e sua cauda é uma arma, não uma mão. Você vive num estado de coceira perpétua e inalcançável, um inferno dermatológico onde você serve de buffet livre para sugadores de sangue enquanto enlouquece tentando alcançar uma coceira que nunca passa. Mas a cereja do bolo da sua desgraça médica é o que acontece com a sua única arma. Lembra do Tagomizer? Os espigões da cauda, eles quebram com frequência, e quando o osso quebra e a queratina rasga no meio de uma luta, bactérias invadem a medula. Bem-vindo ao mundo da osteomielite crônica. Seus espigões infeccionam, criam abscessos do tamanho de bolas de beisebol dentro do osso. Fístulas começam a drenar pus constantemente. A sua arma letal vira um bastão de tortura conectado à sua própria coluna. Cada vez que você tenta balançar a cauda para se defender, a dor é tão excruciante que você provavelmente hesita. E é nessa hesitação que o Allosaurus te pega. Ele não luta honradamente. Ele é um cirurgião de açougue. Ele sabe que você é lento e não consegue virar rápido. Ele te flanqueia. Ele morde suas placas vascularizadas, lembra do sangue e arranca pedaços, fazendo você sangrar até enfraquecer. Ou ele te empurra para a lama, onde suas pernas curtas e pesadas atolam. Uma vez imobilizado, o predador não te mata rápido. Ele começa a te comer pelas partes moles, o ventre e as coxas, enquanto você ainda está vivo, atolado e sentindo a infecção pulsando na cauda inútil. Que loucura, né? Contra todas as probabilidades, você chegou à velhice. Você não foi comido quando era um nugget, sobreviveu à puberdade torta e não sangrou até a morte num acasalamento desastroso. E qual é o seu prêmio? O colapso estrutural total. Lembra daquela sua coluna vertebral que funcionava como uma ponte pêncil segurando toneladas de placas? A engenharia finalmente falhou. A ciência chama isso de espondiloartropatia. Na prática, significa que suas vértebras, cansadas de sustentar essa decoração pesada por décadas, começam a se fundir. Seus ligamentos calcificam, você vira uma estátua de carne e osso rígida e travada. A artrite toma conta das suas juntas, especialmente nos quadris que suportaram todo o peso. Cada passo agora é osso lixando contra osso. Uma sinfonia de dor que te obriga a andar ainda mais devagar, se é que isso é possível. Mas o pior é a sua cauda. Sua única defesa, o Tagomizer, dependia de flexibilidade para funcionar. Com a coluna fundida e as juntas inflamadas, você não consegue mais dar aquela chicotada lateral letal. Você tenta, mas a dor trava o movimento no meio. Você se torna um guerreiro desarmado pela própria idade. O velho Stegosaurus não é um sábio da floresta. É um alvo estático, um pedaço de carne curada, esperando alguém vir colher. E se a artrite não te parar, a geologia vai. O seu fim mais provável não é dormir
dormir e não acordar. É morrer atolado. A formação Morrison, sua casa, é famosa pelas secas bíblicas. Quando a água seca, sobram poços de lama traiçoeira. E você, com sede e com a inteligência limitada de quem priorizou o olfato, vai direto para a armadilha. Você entra na lama para beber. Seus pés largos, os Euripoda, deveriam ajudar, mas com 6 toneladas e pernas de trás que afundam mais que as da frente, a física te trai. Você atola, o efeito sucção da lama prende seus membros pesados. Você tenta sair, mas a artrite não deixa, a força falta e o peso te ancora. Você virou um monumento à estupidez, imóvel sob o sol escaldante. E aí começa o pesadelo final. Você não morre logo. Suas placas, aqueles radiadores malditos, absorvem o calor do sol e te cozinham vivo enquanto você desidrata. E o cheiro? Ah, o seu cheiro de carne morrendo atrai todo mundo. Alosauros, ceratossauros, eles chegam. Eles não precisam caçar, você já está servido. Eles começam a comer suas partes macias enquanto você assiste, preso na lama, mugindo de dor, incapaz de girar a cauda para se defender. Você não é um ancião respeitado. Você é uma conserva de carne esperando a tampa ser aberta. Você acha que seu fim foi glorioso, com um meteoro riscando o céu e uma explosão cinematográfica digna de Hollywood? Que nada. Você nem foi convidado para a festa do fim do mundo. Sua linhagem foi extinta milhões de anos antes do asteroide chicotear a Terra. Você morreu da causa mais humilhante possível: obsolescência. A natureza olhou para o seu design, um tripé torto, lento e com aquecimento solar defeituoso, e percebeu que tinha cometido um erro. Ela lançou atualizações melhores. Os anquilossauros vieram com armaduras fundidas, tanques de verdade sem pontos fracos sangrentos. Os ceratopsídeos e hadrossauros aprenderam a mastigar comida de verdade, extraindo energia sem precisar daquela usina de fermentação de gás que você chamava de estômago. Você foi descontinuado por ineficiência de mercado. Você saiu de cena silenciosamente, um produto beta que não vingou. E hoje, sua humilhação final é ser um erro cronológico ambulante. A cultura pop adora colocar você lutando contra o T-Rex em filmes e desenhos. Isso é ofensivo para a cronologia. Vocês viveram separados por mais de 80 milhões de anos. O T-Rex está temporalmente mais perto do lançamento do iPhone do que de você. Você é forçado a ser coadjuvante em batalhas imaginárias contra predadores que nem sabiam que sua espécie existia. Você virou um erro de continuidade geológico, o tiozão anacrônico que aparece na festa errada. Mas a indignidade final acontece agora nos museus. Seus ossos são arrancados do chão por primatas curiosos, perfurados com brocas de aço e pendurados por cabos de metal em posições que quebrariam sua coluna na vida real. Você passa a eternidade montado como um Frankenstein de gesso e osso, muitas vezes misturado com peças de outros indivíduos numa identidade coletiva forçada. Você é exibido empinado, rugindo pro nada, numa postura biomecanicamente impossível, só para impressionar turistas que olham para o seu esqueleto incompleto e pensam: nossa, que bicho legal, sem saber que estão olhando para um monumento à dor crônica. E o seu legado cultural, você virou um pedaço de plástico verde-limão made in China. As crianças mordem seu Tagomizer de borracha, ignorando que aquilo era uma ferramenta de autolesão purulenta. Seu nome científico significa lagarto telhado. É isso que você é, uma telha de carne que andava. Você foi reduzido a uma caricatura fofa, um coadjuvante de filme e um chaveiro barato. Afinal, por que é terrível nascer como um Stegosaurus? Porque você foi um rascunho evolutivo caro, um sofredor crônico de artrite e parasitas, que viveu com dor, morreu atolado na própria incompetência e hoje serve apenas de decoração imprecisa para a imaginação humana. Você não foi um titã, foi um erro de projeto que durou tempo demais.